Olá, pessoal, bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Mais uma vez, galera, estamos aqui trazendo um novo conteúdo para vocês que nos acompanham com muito carinho. E desde já, quero te pedir para que você comente aqui de onde quer que você está nos assistindo. Comenta aqui o que você está achando dos nossos últimos episódios. Manda um beijo aqui pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de te responder, viu? Também quero te pedir para que você possa curtir esse vídeo e compartilhar também com um amigo que você acha que esse conteúdo é relevante para ele. Compartilha lá, compartilha nos seus stories, compartilha lá no seu Instagram. E também quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece, ok? Então, a cada episódio novo você vai saber, porque vai chegar uma notificação aí para você. Também quero te convidar para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais. A gente está ativo no Instagram, @comumpodecnj. Vai lá, porque sempre a gente posta os nossos cortes, os nossos bastidores, sobre os nossos convidados, quando que vai ser o próximo lançamento e até nossas enquetes interativas, ok? Então vai lá, curte lá, não custa nada. Também você pode salvar para sempre receber as notificações de tudo que tiver de atualidade lá, tá bom? E eu gostaria de agradecer a Viner Filmes. Se você tem interesse de melhorar a comunicação da sua empresa ou do seu evento, Viner Filmes com certeza é o melhor investimento que você pode fazer, ok? Esse vídeo está chegando para você através das edições e da filmagem de Viner Filmes. Então, procura aí. Tem em algum lugar aqui que eu não me lembro. Acho que vai ficar desse lado, vai ter um QR Code. Aponte seu celular para esse QR Code que você vai ter mais informação. Já para você que gosta de fotos, eu tenho uma ótima pessoa para te indicar. Palhares Fotografias. Todas as nossas fotos são feitas pela Palhares Fotografias. Você que vai casar, você que vai fazer um book, ou você que só gosta de tirar fotos também, não tem problema. Procura Palhares Fotografias pro seu... Como é que é o negócio do lado daquele que eles chamam de bebê? Esqueci. Book de... Isso aí. Pode também procurar pela Palhares Fotografia para fazer seu book, tá bom, gente? E também agradeço também a comunidade Nova Jerusalém, que é o ambiente que fornece, né? Pra gente poder fazer as nossas gravações. E se você tem interesse de conhecer a nossa comunidade, e se não tem interesse também, eu tô te convidando para você vir aqui conhecer a nossa comunidade. Você também pode procurar a gente no Instagram, @comunidade Nova Jerusalém, e acompanhar os nossos eventos. Tenho certeza que você vai se identificar, tenho certeza que você vai ser muito bem recepcionado e acolhido por essas pessoas maravilhosas. Então, desde já, muito obrigado, comunidade Nova Jerusalém, por nos ajudar com este podcast, por permitir que essas informações cheguem a cada um dos nossos seguidores e das pessoas que nos acompanham, tá bom? Sem mais delongas, gostaria de apresentar para vocês a Jaiana. Não adianta, a gente ensaiou, mas eu falei errado. E acontece, Jaiana Maria. Mas ela quis que eu não falasse o nome completo dela também, né, gente? Então eu reduzi aí. Mas na amizade que a gente tem, eu chamo ela de Jai. Então fico menos a mercê de cometer erros. Então, Jai, bem-vinda ao Como Pode. Desde já, muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco hoje. Ela tem uma agenda super apertada, gente, mas ela conseguiu fazer um esforço para estar aqui conosco hoje. Então, muito obrigada, querida, por estar aqui com a gente. Se quiser falar com a nossa galera. Quero agradecer pelo convite, né, da Emily, por ter me convidado de estar aqui hoje. E é uma oportunidade ainda que eu não tinha tido, né? Participar de um podcast assim. E fiquei bem feliz pelo convite, né? Uhum. E aqui pode me chamar de Jai, fica tranquila. Mas eu tô curiosa com uma coisa. O quê? Como é que tu me achou? Gente... Tu não contou pra mim. Foi, né? Tu falou que ia me contar hoje. Ah, tá. Como que tu me achou? Gente, eu tava procurando por uma psicóloga
né, pra trazer aqui pra gente. Olha só, gente, a gente sempre está procurando por conteúdos relevantes que são importantes pra nossa comunidade. E eu queria alguém da área adolescente. Então, da área infantil, a gente já teve a Alessandra Veiga, que a gente trouxe, que a gente conversou alguns assuntos e eu achei um assunto muito interessante conversar um pouquinho sobre isso. E psicologia é uma coisa que está muito em alta, porque é a carência de todo mundo, né? E aí eu fui pro Instagram procurar alguém. Gente, foi a primeira que eu achei, assim. Uau. Eu adorei a energia dela. Se vocês puderem, passa o seu arroba pra eles. O pessoal da mídia vai colocar aqui embaixo, mas fala pra eles procurarem. É psi.jaiana Marinho. Jaiana Marinho. Então, gente, foi assim que eu te conheci. Eu falei assim, essa pessoa, essa mulher maravilhosa que eu tenho que trazer pro nosso podcast. Olha que legal. E fica esperta aí, você que tá assistindo a gente, você não vai saber, você pode ser o próximo. Pois é, e foi assim. Fiquei feliz de saber que foi assim também, então. Pois é. Conta pra gente de onde que você veio, você é daqui de Porto Velho, Eu sou daqui de Porto Velho, Rondônia, nascida aqui, né? Nascida e criada. Nascida e criada aqui em Porto Velho. Tambaqui e açaí. Pacu também. Pacu. Aqui o negócio é mais forte o pacu mesmo, né? Acho. É gostoso. E se você nunca experimentou, você tem que vir pro norte, meu querido. Pois é. E sua família toda é daqui? Minha família toda é daqui. Entendi. Só meu marido agora, né? Sou casada, né? E ele é nordestino. Tá. Como eu já mencionei, né, gente? Ela é psicóloga. Tem um currículo grandão aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Que eu recebi o currículo dela. Ela é psicóloga da infância e adolescência há 9 anos. Formada pela UBRA, que é a atual São Lucas Unidade 2. Especialista em terapia cognitiva comportamental infantil e adulto, que trata pensamento, emoção e comportamento. Ajuda jovens na escolha da primeira profissão e pós-graduação em neuropsicologia. Então, ela sabe de tudo que ela vai falar aqui hoje. Ela é especialista. E como foi que você decidiu estudar psicologia, Jai? Eita, vai contar minha história aí. Até porque eu criei esse projeto dos adolescentes que eu tô atuando agora, né? Que é Escolhendo Seu Futuro de Forma Consciente. Foi por isso que eu criei o projeto, para auxiliar jovens da primeira escolha da profissão, porque eu passei por dificuldade para escolher minha profissão. Então, eu não ia ser, assim, na minha escolha, eu não sabia nem o que era psicólogo, o que psicologia fazia, o que era, né? Na minha época não tinha isso, né? De saber o que psicólogo faz. E aí, como que eu descobri isso? Foi uma necessidade, eu fui acompanhar minha mãe na escola do meu irmão, que é surdo, e lá, a professora conversando com a minha mãe, eu ouvindo a conversa, né? A psicóloga bem triste com toda a situação, que eram muito surdos, e ela tinha que parar a aula e buscar conversar com o surdo que estava com problemas emocionais, trazendo de casa para a sala de aula. Então, assim, é muito difícil para o professor, você que é professora sabe disso, ter que dar aula, parar a aula, para poder ter que tratar o emocional do aluno ali surdo. E ela sabia língua de sinais. Então, ela tinha que parar para poder ali entender o que estava acontecendo, ajudar o surdo a ter regulação emocional para poder retomar a aula. Mas ela não era psicóloga, então, para ela... Naquela época, ela falando assim na fala dela para minha mãe, deveria ter um psicólogo nessa área dos surdos para atendê-los, né? Porque eu passo dificuldade aqui e auxiliar, né? Nesse processo. Ter assistência. Ter assistência, né? Nesse sentido. E aí foi quando eu ouvindo aquilo, eu pedi licença, né, e perguntei, professora, mas o que é psicólogo? Aí ela falou que psicólogo é nesse caso que ela estava explicando, teria que ser um psicólogo que falava em língua de sinais e atendesse o surdo, as emoções, conversasse com ele, trabalhasse a família, aí eu auxiliasse, né, nesse sentido emocional, da saúde mental, saúde do cérebro. Ela até falou assim, eu lembro até hoje ela falando. E aí eu fiquei pensativa e fui pro carro. Já tava toda medicina veterinária, médica, advogada, administração, o que eu ia ser. Só que médica não dava porque eu não aguentava nem ver uma agulha. Ixi! Sangue pior. Uai. Então, como que eu ia escolher uma profissão nessa área da saúde?
né? Enfim, e aí minha mãe, mas a administração não dá, né? Porque você não gosta de matemática. Enfim, a área de exatas. Então, assim, né? E minha mãe não sabia como me ajudar. Aí, quando eu cheguei no carro, eu falei, mãe, já sei o que eu quero ser. Quero ser psicóloga. Ela, oxe, tu acabou de ouvir isso? E aí, eu fui atrás de amigos que eu lembrei que fazia faculdade na área da psicologia. Amigas que eu brincava na rua, de bets e tal. Quantos anos você tinha na época? Aí eu tinha, na época, já 18 anos. E não sabia, pra tu ter ideia. Olha só, olha o tanto de tempo. 19, 20, eu fui começar, eu tinha 20 anos já, né? Pra você ter ideia. Entendi. Tem gente que nasce muito, eu quero isso. Então a psicologia me escolheu nesse caso, mas outros, eu me identifico. Porque eu cresci a minha vida inteira falando que eu queria uma profissão. E quando chegou na hora de fazer a profissão, eu troquei. Tá porque a música me escolheu. Escolheu. Às vezes não é sobre a gente só sobre a gente escolher, né? A gente também tem que se sentir muito escolhida pela profissão. Isso. Isso que faz a gente trabalhar com o que a gente ama. Né? Que legal. E aí, depois, você formou... Aí eu atendi o surdo, então eu tenho uma bagagem logo no meu início, eu atendi muitos adultos surdos e adultos adolescentes, né? E aí no meio do processo eu me encantei com o universo infantil. Não foi com a área da surdez, né? Foi o universo a área infantil. Que só te deu que me chamou, entendeu? A chave de abertura. Foi, né? E aí eu deixei de... Eu já sabia língua de sinais por causa do meu irmão, mas também fiz cursos, né? Porque precisa. E aí acabou que eu fui buscar especialização na área da infância e adolescência. Porque eu me encantei, comecei a atender, já não estava mais querendo nem atender adulto nem surdo. Queria atender as crianças e os adolescentes. E olha que normalmente... assim, vendo de fora, parece a idade mais, assim, difícil, né? Porque todo mundo fala, adolescente é difícil de lidar, adolescente isso, adolescente... Ainda mais essa geração que é mais diferente, né? E a gente vê pessoas que querem se profissionalizar para atender essa faixa etária. É um desafio, não é? É um desafio, E como é que é normalmente... como é que eles lidam com você? Eles aceitam bem? Como é o relacionamento inicial, assim, quando você chega para trabalhar alguma coisa com eles? Normalmente eles não chegam por eles chegam pelos pais, né? Os pais trazem as queixas que estão necessitando na família, né? A dificuldade que estão tendo ali, que estão percebendo. Ou a escola encaminhando. Então, às vezes, por exemplo, eu vou falar do adolescente, né? Porque acontece muito na criança também, mas a criança, ela aceita com mais rapidez, né? Já o adolescente, às vezes, ele chega já um pouco travado ali, né? Mas eu não queria estar aqui, eu não sei por que eu estou aqui, o que eu preciso disso. Então, aí depois a gente conversa, mas por que você acha? Se fosse para pensar em algo, o que você acha? Então, eu vou buscando quebrar o gelo, cativar esse adolescente. Eu trago a minha história como adolescente, porque para conectar com o adolescente, você precisa lembrar de quem você era, porque você também foi adolescente. E aí, quando eu trago a minha história, que eu digo quem eu sou, eu me humanizo, né, com eles, e eles, essa eu posso confiar, né, e assim, ali acontece. O processo de mudança, de melhora, de cura, né, que precisa ser feito. Mas tudo é necessário eu lembrar de mim, de quem eu fui, né, de como eu era, o que eu passei, né, e aí quando eu trago essa realidade, fica mais fácil trabalhar. Então, eu mostro, eu humanizo, né, eu sou humana, também como você, eu tive uma adolescência, né, aí também peço autorização dos pais para trazer a demanda. Muitas vezes os pais me autorizam, porque tudo que eu falo ali eu tenho que pedir autorização. Eu não posso falar para eles ou falar com o adolescente fala sem autorização deles mesmo. É isso. O que você acha que tem sido um dos piores problemas na adolescência? Eu não sei se é o pior problema a palavra certa, mas assim, qual é o padrão de dificuldade que você mais vê na adolescência? O padrão de dificuldade que eu mais vejo na adolescência é a questão da ansiedade, né? Chega muito a depressão, aquela depressão, e como também o uso exacerbado da tecnologia,
Por serem adolescentes, né? Os pais não têm limite às vezes e ele fica ali por muito tempo na tecnologia. E eles acreditam que tá certo, que tá sendo feito, não tá tendo limite, uma ordem ali. E aí ficam por muito tempo. Então, às vezes, não se desenvolve socialmente porque tá mais conectado virtualmente, né? Conversando muitas vezes com pessoas que não são da mesma idade, né? E muitas vezes são pessoas mais velhas que eles não sabem quem são, né, influenciando eles ter ideias, pensamentos, emoções E atitudes e também. atitudes que não são deles. Entendi. Porque questão é como se fosse deixado assim, por exemplo, não que, né, mas quando acontece, eu sempre explico pros pais, o que tá acontecendo? Você deixaria seu filho numa calçada sozinho, no meio de uma multidão? Ele sozinho, várias pessoas ali chegando, ele conversando vários assuntos com eles que não é para a idade dele ou que ele ainda não está pronto para receber, você deixaria? Os pais me respondem, não. Não. Mas o que acontece quando tá no celular? Exatamente isso. Pronto. E é muito mais rápido. E Só muito que é mais rápido a velocidade. Isso e mais mesmo. informação. É isso. Isso chegando muito mais rápido. Imagina o cérebro dele como fica. Uma bagunça, aí que acontece aquela crise de ansiedade e muitas vezes leva à depressão. Basicamente, um tá atrelado ao outro. Muito bem. Né? Pronto, é isso. Entendi. É justo dizer que existem casos e casos, né? Tem Pronto, criança que aí tem outras demandas, mas essas são as demandas mais que chegam mais pra mim. Hoje em dia é isso que tá Hoje em em alta. dia, tá em alta, principalmente porque isso vai conectar com o problema de aprendizagem na escola, né? Tá tirando nota baixa, não tá conseguindo prestar tanta atenção, a memória tá tão sobrecarregada com conteúdos que não é da idade ainda, não tá preparado, sobrecarrega a atenção, sobrecarrega a memória, e aí no que realmente é pra idade, pra prestar atenção, não consegue. Tá com sono porque dormiu tarde, então tá vendo? Porque ficou muito tempo no celular, porque eles não conseguem ainda, eles estão aprendendo o que é tempo, eles não sabem, então eles precisam do adulto. Ah, mas é adolescente, já tem que saber. Olha, é adolescente, mas não é um adulto. Então precisa de nós adultos. É aquela questão de responsabilizar um adolescente por uma coisa que não é responsabilidade Mas até porque dele. ele nem tem dinheiro para comprar um celular. Exatamente. Então tem toda essa questão. E eu vejo isso muito presente, porque eu sou professora, né? Olha aí. Eu vi muito de perto uma criança mudar totalmente como ela é, o desempenho dela dentro da escola depois do uso, não só de celular, mas de jogos em si. Eu tinha, acho que foi em 2022 já que eu comecei a trabalhar numa escola de ensino regular. E eu tinha um aluno que ele era, nossa, ele só gabaritava as minhas provas. Gabaritava tudo, assim, ao ponto de chegar no fim do bimestre, ele ter 14 sobrando de nota, entendeu? Porque fazia todos os trabalhos, conseguia os pontos extras, tudo. Quando foi 2 anos, né? Acho que agora ele tá no 8º ano, eu peguei ele no 6º. No 8º ano, ele mudou muito. O desempenho dele caiu muito. E foi mais ou menos na metade do ano passado, assim, que eu vi que ele começou a mudar muito. E aí fulano, vem aqui, conversa comigo. O que tá acontecendo com você? Você sempre foi meu aluno que mais gabaritou. Todas as criançadas ficava ali implicando com você porque você tirava as notas mais altas e o pessoal queria competir com você. E agora você não faz os meus trabalhos, você mal faz as atividades de casa, mal faz as da sala. O que é que está acontecendo? Eu falei assim, professora, eu acho que é porque eu tô jogando muito. Eu falei assim, então você já sabe qual que é o seu problema. Então, vamos começar a diminuir um pouco mais para você melhorar o seu desempenho na escola, porque isso pode te prejudicar, né? Aí eu falei assim, professora, aí aquilo ali, criança, né, já começa a encher o olho, tá? E aí eu conversando com ele, e assim, não, deu uma melhorada, mas eu percebi a criança que ele ia mudar totalmente da água pro vinho, porque ele comecei a perceber alguns padrões de imperatividade, por exemplo. Entendeu? Tipo, você sabe quando você sente que a criança, ela tá muito inquieta, que ela não consegue. Acho que é uma coisa mais que a gente que é professor, que realmente trabalha mais pra identificar essas coisas, conseguem ver, né? Mas ao ponto de você perceber que, aquilo ali não tá normal. E isso começou a partir do momento que ele
passou a ter um telefone, um computador, jogo em excesso na mão. É só a questão, nesse caso, é a questão do equilíbrio, né? Porque que nem eu falo, o problema não é o ter, o problema é o que está sendo feito, como está sendo utilizado, o equilíbrio, o limite, a disciplina, os combinados, né? Tem que ser colocado. Eu quero que meu filho tenha o seu computador, tenha o seu celular, tá tudo bem, o adolescente. Agora, e aí? Ele vai saber lidar com isso sozinho? Não. Você precisa de você também. Assim como você deu, tem que precisar ensinar como utilizar, como lidar e sim, colocar limite. E vem dos pais isso, né? Vem dos pais. A criança já é outro assunto que aí eu, como psicóloga, não recomendo crianças ter celulares, né? Porque já é um caso, assim, muito complexo e delicado, se a gente parar para olhar. Sim. Existe uma faixa etária que você acha que é mais saudável uma criança ter celular, uma criança? Ou, melhor, um adolescente? A psicologia em si, ela não recomenda celulares na infância. Na infância, criança. Para o adolescente, ela até recomenda com uso equilibrado. Tanto de acordo com a medicina, com os médicos pediatras, né? Tem lá o tempo de uso de telas para as crianças. Mas em nenhum momento os pediatras recomendam a criança ter celular. De telas, o que são telas? TV, celular, computador, tablet. Então, eles orientam por idade, momento de tela, mas eles não recomendam, dê um celular para o seu filho em tal idade. Não é recomendável. Então, tem pais que perguntam para mim, e o que eu faço? Aí o que eu posso dizer, olha, se fosse o meu filho, você precisasse se comunicar com ele fora, que hoje a gente sabe também que celular é uma ferramenta útil, né, no nosso dia a dia, mas eu não quero que ele tenha acesso ao WhatsApp, eu não quero que ele tenha acesso à tecnologia, no caso, a rede social e tal, o que eu faço? Só quero me comunicar com ele. Tem celulares hoje em dia, né, são bonitinhos até, pequenos, que pode só se comunicar por ligação. Só que hoje em dia, no mundo que a gente vive, se uma criança ou um adolescente tem um celular desse só para comunicação e leva para a escola, o outro vai rir, vai fazer bullying. Tipo, prepara ele pro bullying. Aí tem que preparar esse adolescente. Olha, eu não quero pro seu bem, mas aí é difícil para ele também nessa sociedade. Então ele sofre. Muito difícil de achar um equilíbrio, né? Entende? Então os pais ficam naquela situação. Pera, eu vou causar sofrimento no meu filho por causa disso e o adolescente, tô sofrendo por causa disso, Jai. Então, eu tenho que aprender vamos dizer assim, orientar e essa família de forma correta e esse adolescente os benefícios, mas também entender o sofrimento dele, né? Nesse sentido, porque... Então, assim, normalmente a família dá um celular pro adolescente, para crianças que eu atendo, eles compram o normalzinho, só para tirar da bolsa, ligar, mamãe, já tô aqui te esperando, tá, o papai, e pronto, já aguarda. Né? Que é só aquele de ligação, no caso para criança. Então eu recomendo nesse caso, porque a criança, por que criança vai ter celular? Hoje em dia também já desenvolveu vários aplicativos e até mesmo alguns telefones em si, os pais eles conseguem ter controle do limite de tela, né? Isso, agora tem, aí tem, o meu filho já tem celular, ele é criança, já tem, né? O meu adolescente já tem celular, tá tudo bem também, tá tudo bem, gente. E aí, o que eu falo? Então, agora vamos buscar... Tá sendo demais, ele não tá conseguindo lidar. E o adolescente chegou assim, Jai, eu preciso de ajuda. Quando ele chega, é muito legal nisso. Realmente, eu vi que não tô conseguindo usar. E a criança, não. A criança, a gente tem que orientar a criança. Olha, seu pai e sua mãe vai instalar um aplicativo no seu celular para te auxiliar a ter mais controle de uso. Que a gente percebeu. Lembra daquele problema que você teve de crise de ansiedade? Lembra que a tia Jai trouxe, né? Que podia... você ficou se tremendo, chorando, querendo vomitar, era uma crise de ansiedade, lembra? Você quer sentir daquele jeito de novo? Aí a criança sempre me responde, não, tia, eu não quero mais. Então, agora, a gente lembra, faz essa conexão. Instalar esse aplicativo para te auxiliar, né, a lidar com isso, para não ter mais essa crise. Então, papai e mamãe, quando verificar que você está utilizando muito, ou para você não utilizar muito, vai cortar. Então, você só vai conseguir ligar do seu celular, mas não vai conseguir mexer em outros aplicativos. Então, hoje em dia, tem aplicativos que bloqueiam os outros aplicativos para que não... E só consiga usar o que realmente é emergencial, que é o da ligação. Entende? Sim. Para adolescente também. Eu tô com... né, eu posso dizer o caso, não o nome, mas tô com 2 adolescentes, nesse caso, que eu tô trabalhando essa questão, né? E aí, eles aceitaram super de boa. Não aceitaram o celular só por ligação. Então, a gente instalou o aplicativo. Tivemos que instalar o aplicativo e eles concordaram. Essa questão do equilíbrio é sempre um tópico sensível, né? Sim. Porque cada pessoa tem um pensamento diferente. Uhum. E às vezes é
é muito difícil mudar pensamentos, não é mesmo? Aí são crenças. É. Crenças são o quê? Já estabelecida na mente, que a gente tem que ser trabalhar também em terapia. Eita. De alguma forma, né? Essa crença tá me impedindo em quê na minha vida? Tá atrapalhando em quê na minha vida? Aí isso é avaliado primeiro, né? Essa crença tá impedindo do meu crescimento, tá impedindo eu ter saúde emocional, saúde física, saúde mental. E aí é quando entra. Pera, então vamos ser mais abertos, né? Vamos buscar abrir a mente. O psicólogo é isso. Para ter saúde mental tem que modificar crenças que impedem o crescimento do ser humano. E tudo aí também entra um processo de você aceitar o que está acontecendo também, não é? E por isso que a gente sempre traz a consciência, né? Que é os pensamentos, disfuncional, funcional. Esse pensamento que ajuda, para eles a linguagem dele, pensamento que ajuda, pensamento que não ajuda. E aí eles vão conseguindo ver eles mesmos lá, realmente, preciso de ajuda aqui, quero ajuda aqui. E aí a gente vai trabalhando e modificando. É quando chega. Entendi. Aí é quando... Epa, não tem mais o que fazer, bora logo. Não, bora logo mudar, porque a terapia é isso, né? Que nem eu falo pros adolescentes, olha, você não tá, seu pai e sua mãe tá pagando, e eu não tô aqui só para receber dinheiro. Eu tô aqui para te auxiliar a mudar. Se você tá disposto a não mudar, não tem mais para que eu te atender. Então, vai em casa, examina mesmo. Se você não quiser mais continuar aqui, eu não posso te forçar a continuar. Eu quero que você goste de estar aqui, queira me contar, queira mudar, esteja aberto, modificar as crenças que estão te impedindo de crescer. Entendi. Também tem essa parte, tem essa conversa também lá. Sim. A conversa é difícil. É uma conversa difícil, mas é preciso. É porque as pessoas, às vezes, elas criam aquela mente de que... Aquela mente não, aquele pensamento de que se você procura por um atendimento, não é pra tu passar o resto da tua vida lá. É que nem você tem uma doença que pode ser curável. Isso é início, meio e fim. Isso, então ela precisa ser concluída. Então, às vezes acontece muito, de entrar naquele sensação de comodismo, né? Sim, mas aí eu falei dessa parte desse adolescente, mas tem adolescentes que amam terapia, chegam já, não, minha mãe me explicou porque eu tô aqui, porque eu tô vindo e eu quero mesmo, eu quero mudar, eu quero isso, você consegue me ajudar? Já chegam uns já preparados, muito legal essa parte. Nossa, que pensamento avançado. E aí eu já trabalho, a terapia ela tende a evoluir mais rápido, nesses casos. Entendi. Você falou sobre a questão de desenvolver a ansiedade, a depressão, mas quais são as outras consequências que esse uso intensivo de tecnologia pode trazer? A dificuldade de aprendizagem, né? Porque se ele usa, o adolescente, ou até a criança mesmo, e lá na Associação de Pediatria, né, que tem a recomendação, recomendam, vamos dizer, 2 horas de tela, 1 hora de tela. E eles passam 3, 4, 5, 6, 7 horas todos os dias. O que isso vai danificar? Por causa da radiação, por causa da luz, por causa de conteúdos acessados, vai danificar o cognitivo, a memória, as funções cognitivas, enfim. E aí o que vai acontecer? Aquela atenção que é para ser utilizada de forma correta na sala de aula está sendo danificada lá com o uso exagerado do celular, não vai conseguir aprender. Então é sujeito, porque assim, a gente sabe que tem aquele transtorno, né, o TDAH, né, muito conhecido. E tem que às vezes tem no DNA já da pessoa, né, sujeito já tem no DNA da pessoa, e às vezes pode ser, né, desenvolvido, né. Então tem crianças, já tem de casos que não tem na família, né. São poucos casos, é claro, mas já atendi e que a criança desenvolveu, mas por conta que desde o ano de idade teve acesso a telas. E muito exagerado. Porque foi a forma mais fácil que a família encontrou. Né? A família não tinha conhecimento do que isso podia prejudicar e a família tinha ajuda a curto prazo. E os prejuízos foram como? A longo prazo. Nossa. Então só chega depois, ninguém pensa no prejuízo ali. Só vai ver depois, entendeu? E hoje em dia é muito normalizada. Ai, criança, dá o celular pra ela assistir um videozinho, pra ela parar se alimentando também. Ela vai se alimentar. Isso é um assunto delicado, né? Eu sempre falo em sessão, delicado, mas é um assunto sério. Se a criança está se alimentando com telas, se acostumou ali a se alimentar, como que o cérebro vai se sentir saciado? Saciado, né? Vai conseguir passar a informação, né? O mastigar passa a informação pro cérebro como? Se ela está assistindo a tela
e não tá conseguindo fazer o processamento da mastigação. E aí tem caso de obesidade. Tem caso até de dificuldade de alimentação, porque a textura do alimento tem que ser sentido. Então, quando tem famílias que também entram na terapia comigo, que a gente tem que mudar toda essa rotina. É difícil, eu sei, eu tô com eles, com a criança também, que já se acostumou, mas ela consegue sair e as coisas mudam. Aí essa criança já tá com quadro de ansiedade lá em cima, porque tá se alimentando, você já tá acostumada a se alimentar com tecnologia ali o tempo inteiro, e aí às vezes você vai, eu já cheguei aí. Agora, saindo do lugar da clínica, vai para um restaurante. Não é julgando, mas buscando a gente refletir, olhar para isso. A criança tá os pais se alimentando ou estão conversando, e a criança tá onde? No celular. Vendo um desenho. Mas a gente não vê mais uma criança, às vezes, interagindo com o pai, ou levar um joguinho pro restaurante, um papelzinho com giz de cera, a gente não vê. Uma massinha ali, os pais fazendo enquanto tá esperando a comida. Não. O pai e a mãe tá conversando com outros adultos e a criança tá ali no celular. Sem estar interagindo com essas pessoas. E aí a criança, ela aprende habilidade social com quem? Ela aprende que a única coisa que ela pode socializar é com a tela. Pois aí, ela aprende com quem? A habilidade social, que é socialização, comunicação. Que tá aqui na cabeça dela, nada real, né? Tem um momento pra assistir esse desenho? Tem um momento? Tem, mas aí eu ia esperar. Por isso que tem gente que fala, gente, por que os adolescentes estão tão imediatistas? Por que as crianças estão tão imediatistas? Mas tá aí, ó, imediatismo. Eles estão acostumados a não esperar. Exatamente. Não tá tendo um momento de espera. Vamos pegar uma massinha? Vamos pegar Filha, eu fiz uma maletinha pra você, eu trouxe na sua bolsa seu livrinho que você gosta. Seus materiais. Ou o joguinho ali. Joga ali e interage. Antes tinha isso, baralho, né? Levava, ficava no restaurante ali. Você não vê, pouco você vê. Então, tem alguns costumes antigos que são importantes para o desenvolvimento da criança. E do adolescente, é claro, também. Gente, tô passada, é muita informação pra minha cabeça. Vou comer até um doce. Já, fica à vontade. Essas balinhas aqui, elas são queridas. Eu vi. Muita gente gosta. Olha, quando a gente fala sobre essa questão de aprendizagem, a responsabilidade total é dos pais, né? Então, esse processo de ter contato com a tela. Mas o que é que acontece no cérebro da criança, assim? Como você consegue me explicar o que acontece ali, por exemplo? A criança está assistindo aqui, o que é que ativa, o que torna ela dependente disso aqui? A dopamina. Dopamina, né? Muito bem, a dopamina. A mesma que muitas vezes a gente, quando faz exercício físico, junto com a endorfina. Tá ali, né, exercitando o cérebro. Só que aí, a diferença é que o exercício físico é natural. Do corpo vai suando ali, vai gerando, vai subindo pro cérebro, né? De forma natural. A tecnologia é muito mais rápido. Muito rápido até. E aí a dopamina vai gerando. Aí por isso que tem crianças ou já adolescentes que eu já atendi, dependentes. Se ficar sem... vício de dopamina, né? Isso, aí fica em abstinência. Não, mas cadê meu celular? Ó, isso aqui são os... Eu quero meu celular, mãe. Eu fico assim, eles me contam às vezes. Eu quero, parece que tá faltando alguma coisa. A gente vê alguns vídeos na internet, né? Às vezes de alguns pais filmando qual é a reação dos filhos quando tira o celular ou qualquer outro tipo de tela. O surto que é. E a gente pensa, não, essa criança é mimada. Mas não é isso. E normalmente a gente tem esse hábito de achar que tudo é mimo. Não, aquilo ali já é um grito urgente de uma criança que precisa ser tratada. Interessante, né? Que tu trouxe do mimo agora. Antes de eu vir pra cá, ela tava conversando com uma amiga sobre isso, né? Sobre mimo, aí eu trouxe, já lembrei de novo. Pois é, então assim, mimo foi traçado pela sociedade como algo ruim. Mas na verdade a criança precisa ser mimada, sim. A criança precisa de carinho, de afeto, de alimento saudáveis, precisa assim de abraço, carinho, colo, né? O adolescente também. Para ele se tornar emocionalmente saudável. Ele só vai se tornar um adulto saudável tendo mimo. Quando a gente quer dar uma lembrança para alguém, a gente tá mimando a pessoa. Um mimo, olha o mimo pra você. Então, isso foi estigmatizou na sociedade algo também errado sobre o mimo, entendeu? Eu não posso dar tudo, porque isso é mimar. Não, se você tem condições de dar tudo que seu filho precisa, isso. Ok, mas tem que saber separar o que é mimo. Mimo, isso mesmo. Né? Agora você entendeu? É Sim. isso. Agora o limite.
A questão é como se eu a gente mimo não posso- estivesse limitando a responsabilidade de tudo pra criança. Pois é, e também não não é pra assim. pessoa que é responsável. Não é assim. Né? Entendeu agora? Sim. Aí tu lembrou, Eu acabou... penso assim. Pois acabou, né, emendando um assunto com o outro. Porque, assim, o mimo, ele é importante pro desenvolvimento. Agora, até onde esse mimo pode prejudicar? O amor também pode prejudicar o convívio, essa educação com as crianças e adolescentes? No sentido de que forma o amor? O amor depende do que é amor pra você. O que é amor pra Eu não você? consigo pensar que amor prejudica. Não, o amor, ele tem o carinho, que é o tal do mimo, o colo, mas acontece o quê? Né? É o diálogo, né? Então, assim, o que acontece? Agora, o amor, que falam, o amor tem que bater, tem que ser violento, o amor é... Tem que dizer não. Eu tenho Às que vezes sim. Não, então, aí agora vamos falar sobre isso. O amor tem que dizer não. O amor tem que ter conversas difíceis com seu filho. Que vai doer às vezes, que ele vai chorar na sua frente. Mas depois você pode acolher ele, abraçar ele. Porque é difícil pra ele mesmo, dói. Uma conversa. Ele não sabe o que é isso, ele tá aprendendo o que é isso. O amor, você vai conseguir dizer que ele tá errado, mas você tá aqui como pai, como mãe, dizendo assim, olha, você errou, mas você sabe como pode fazer diferente? Se você não sabe, tá tudo bem, meu filho, eu tô aqui pra te ensinar. É isso que eu sirvo, pra te ensinar. Né? A mamãe acha que da próxima vez você pode fazer assim. O que você acha de você fazer assim? Né? E você tem mais uma chance. Agora, o adulto, quando erra, ele não gosta de ser chamado a atenção. Não. E ele acha que a criança e o adolescente não pode errar, não pode ser chamado a atenção. É verdade. E aí, o que acontece? Aí que vem o mimo errado, o amor errado. Ele errou, eu não vou chamar a atenção dele. Ele vai continuar errando, vai continuar fazendo os BO, vai dar BO, né? Vai dar coisa errada. Agora, o amor, o mimo saudável, né? Vamos lá. De outra forma, né? Trazido. Conversar, ter a conversa difícil, mostrar onde estava o erro, falar o que pode ser feito de diferente, trazer a sua fé, sua fé para essa criança, para esse adolescente, né? E trabalhando isso aí. Então, assim, o diálogo, ele salva. O diálogo, ele é amor. É o amor, né? Através do diálogo, ele é importante. Até porque se você não ensina a criança, ela não vai saber qual é o limite de tudo que ela pode fazer. É muito comum, né? É. Os pais falam assim também. Mas eu já ensinei várias vezes, falei várias vezes pro meu filho, às vezes a criança tem 6, 7, 8 anos. Quantas vezes mais eu preciso falar? E eu falo, me desculpa. Eu sei que é difícil, aí eu acolho os pais, eu sei que é, mas tem que falar. Todos os dias. A semente tem que ser plantada todos os dias na cabecinha deles, do adolescente também. Todos os dias. E quando que ele vai reconhecer que eu tô fazendo certo? Às vezes reconhece na infância, às vezes já reconhece na adolescência. E às vezes, sinto muito, mas só reconhece na fase adulta. Eu fui adolescente, tem coisas que eu só reconheço hoje, sendo adulta, do que a minha mãe fez comigo. Eu que concordo. foi certo. Tem coisas que a gente... Até porque a vida, ela tem as fases, né, de amadurecimento. Então não adianta você achar que a criança vai entender tudo naquela fase. Então, porque a sementinha plantada... Filha, eu já falei 3 vezes esse assunto contigo, filha. Não, vamos falar de novo, então. Às vezes corre a criança pra falar, lembra desse assunto? A mamãe já falou com você, o papai já falou, mas falou então o que foi que eu falei. Nossa. E aí a criança vai falar. Você acha que vamos dizer, a profissão mais difícil que tem no mundo é a de educar uma criança, um filho? Eu sou mãe, eu sei disso. Você é mãe de quantos filhos? Uma só? Menina? Ainda uma, Uma menina? Uma menina. Como é que é o nome dela? É a Serena. Manda um beijo pra ela. Beijo pra ti. Ela ainda tem 1 ano e 5 meses. Já. Daqui uns anos você mostra pra ela. Esse mesmo vídeo. Mas ela vem assistir isso aqui daqui a um tempo, né? E ela ainda não vê telas, então a gente lá em casa, a gente cria atividades. Eu e meu esposo, a gente entrou nesse processo e eu quero agradecer às avós que entraram nesse processo como rede de apoio nossa, de nos apoiar também sem telas. Então a gente cria atividades para a Serena, isso é importante, a rede de apoio, ó. E entrou porque assim, a gente sabe da recomendação dos médicos, eu como estudando neuropsicologia sei dos malefícios com 1 ano tendo telas, então achei melhor, né? E como eu sei que eu, infelizmente, né, fui diagnosticado com TDAH, não vou deixar minha filha desenvolver isso, né? Então, eu tenho que fazer a minha parte também. Por mais que seja difícil, né? É difícil.
é melhor fazer o difícil agora do que ser uma coisa pior Pois no futuro, porque né? assim, eu não quero as coisas do longo prazo, né? Por mais que eu tenha o benefício a curto prazo, que é dar telas. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente coloca música dentro de casa, a gente cria objetos com casca de ovo, ou... as caixas de ovos, né? A gente cria atividades lúdicas com tinta, feito tinta de alimentos também, pintura, enfim, a gente deixa ela explorar as coisas, a gente se reveza muitas vezes, os avós também auxiliam a gente com brincadeiras no quintal também, enfim. Senta ali, brinca. É um trabalho. E graças a Deus que a gente também tem uma rede de apoio. Eu sei que muitas famílias não têm essa rede de apoio. Por isso que eu também acolho esses pais que não têm lá na clínica. Mas eu sempre falo, é possível quando a gente quer mudar também. Porque o que acontece? Muitas vezes esse pai pode pagar uma babá. E a gente treina essa babá também, já chega a treinar babás para auxiliar nesse trabalho. Né? De como fazer esse processo sem telas em casa. Ou diminuição da tela, porque a criança às vezes já tem. Então a gente vai ter que trabalhar a diminuição e trazendo outras atividades para a criança. Sim, tem que sempre repor alguma atividade para ela. Porque ela está em desenvolvimento, né? Ela está em desenvolvimento, precisa auxiliar ela nesse desenvolvimento. Essa questão de rede de apoio, às vezes é até uma coisa complexa, porque, por exemplo, às vezes o casal, ele decide que a criança não vai ter telas. Mas, por exemplo, chega na casa dos avós, mas isso não tem nada a ver, parará. Isso é muito complicado. Mas graças a Deus que as avós nos acolheram. Mas eu sei que os pais trazem isso para mim. Deve ser muito complicado, porque a gente tá falando sobre gerações diferentes, educações diferentes, né? Então, às vezes, deve sofrer muito esse embate. O que é que os pais podem fazer para lidar com essa situação? Olha, né, quando eu atendo os pais, como psicóloga clínica, eu chamo esses avós. Chama a avó. Chama a avó, chama o vovô. Chama as avós, chama o vovô, chama a babá, chama todo mundo. Aí, que o meu trabalho como eu faço aí? Eu mostro para esses avós os benefícios, né, com o uso equilibrado das telas, primeiro, o bem, mas também os malefícios. E aí eu mostro para esses avós, que às vezes eles não lembram disso, mas eu busco na memória deles, como era na época deles a tela e como é hoje. E trago o que os médicos falam. E a neurociência. E aí eles vão vendo ali. Realmente os desenhos hoje estão diferentes da minha época, da época da minha filha. E aí a gente vai conectando essa... então é isso que tá fazendo mal. Realmente ele fica mais agitado, ela fica mais agitada, ela bate, ela faz isso com esse desenho. E aí os avós... agora eu entendi. E aí eu busco orientar, né, desse jeito. Agora, quando os avós não querem ir lá, fala que é besteira ir pra terapia, conversar comigo, o que eu faço? Aí eu oriento os pais, que é difícil muitas vezes. Eu oriento, você vai fazer assim, você vai levar isso. Aí eu crio um material. E às vezes, né, os pais levam para esses avós ou para babá e lê lá, mostra, e ele fica lendo. E aí a mãe leva, às vezes, um feedback, tá tendo efeito, tá surtindo efeito. Eu tô conseguindo, já tirou isso, já fez isso, não tirou tudo ainda. Ou não diminuiu tanto como a gente quer, mas já diminuiu. Aí a gente tem que parabenizar esse avô e essa avó, tem que, vai lá, motive e tal. Mas realmente, eu entendo que é feliz daquele pai e daquela mãe que tem uma rede de apoio que apoia. Aí aquela que não apoia vai ter que enfrentar o desafio disso. Ou relevar isso. Ou flexibilizar isso. É uma coisa que eu sempre digo, que transformar pensamentos e transformar hábitos é a coisa mais difícil que existe, gente. Isso, muito. É a coisa... Pode crer, a coisa mais difícil que existe, complicada. Porque você não consegue mudar a mente de uma pessoa, a não ser que ela queira mudar. E você não faz uma pessoa deixar de fazer determinada coisa que às vezes faz mal pra ela, a não ser que ela decida mudar. E às vezes até mesmo decidindo, ela sofre com o processo de mudança, porque às vezes é longo, é cansativo, é exaustivo, te deixa mais nervoso, te deixa mais ansioso. São tantos processos aí dentro, né? E dentro da educação não é diferente, não. Não, é ser humano, né? A gente é ser humano e até nós psicólogos também precisamos fazer terapia para mudar nossos pensamentos, nossas crenças. Às vezes a gente encontra um paciente que embate ou um adolescente que você vai lembrar, eita, isso me doeu. Eu lembrei que eu ainda tenho isso para trabalhar. Realmente, eu tenho essa crença ainda e vou lá para trabalhar. Meu psicólogo. Exatamente. Uma coisa interessante que aconteceu muito acho que no último mês a gente teve uma repercussão muito grande sobre a palavra adultização, né?
é uma coisa polêmica, mas é uma coisa que finalmente está sendo falada, né? Pois é. Isso é um problema que existe principalmente de uma coisa muito profunda aqui dentro da nossa sociedade brasileira, como um todo. E não é uma realidade só aqui em Porto Velho, é no Brasil. A gente vê padrões se repetindo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre essa questão da adultização. O que é a adultização infantil? Vamos só começar aqui a refletir um pouquinho. Vamos beber mais uma água. Beber uma água aqui, porque o assunto vai ser longe. Esse é um assunto, né? Quem trouxe esse assunto, graças a Deus, foi um influenciador, o Felca, né? Teve que alguém trazer para ser ouvido, porque os psicólogos já falavam sobre isso há anos. E aí ouviram. A gente já abordava sobre isso. Anos sendo abordado. Porque isso não é de agora. Isso é lá da nossa geração passada. Tu vai lembrar agora. Porque é o seguinte. O homenzinho da casa. Palavras comuns. Olha, ele é o homenzinho da casa. Ela já é uma mocinha. Verdade. Você tem que se comportar igual uma mocinha. Muito bem. Esses dias a gente tava conversando sobre isso lá em casa. São coisas comuns no nosso antigo. Tipo assim, a filha da minha prima, ela tá com 8 anos. E aí ela tava brincando na lama, né? Aí o avô da minha prima pegou e falou assim: sai daí, minha filha, dessa lama, você já é uma mocinha, não pode ficar brincando desse jeito. Aí ela virou pra avó dela: não, ela é uma criança, então deixe ela ser criança. Isso já é um processo de adultização, não é mesmo? Entendeu? Mas são falas, tá vendo a fala? Sim. Pois é. E é, às vezes, uma coisa super inocente. Pequenininha, assim, ó. Pequenininha. Não tinha parado pra pensar nisso. Então, são falas pequenas. Então, o que é a adultização? A adultização é tudo aquilo que leva a criança a se desenvolver de forma precoce, emocionalmente, fisicamente, cognitivamente, né? Entendi. E o que leva a criança a se desenvolver? Hoje em dia, existem vários tipos de adultização. Não mais como só essas falas, que já são antigas. Né? Antigamente era o fazer o serviço de casa, porque a mulher precisa. E isso já era um processo também de adultização, né? Tá, olha. Fazer atividades domésticas em casa, algumas idades você já pode ensinar a sua criança a fazer. Mas diferente de falar que só mulher... Ah, não, você é menina, tem que aprender a fazer isso. Pra quando você casar... Já fazia isso. Não. Você já tá antecipando uma coisa, né? Na cabeça, me dando ansiedade ali na menina. A menina fica nesse... se eu não souber fazer isso? Não, a menina e o menino tem que aprender a fazer as coisas dentro de casa, porque uma hora ele vai querer casar. Ou então, isso fica pro menino e pra menina. Então, é isso, dependente se seja... É importante os dois aprenderem a fazer as coisas, sim, dentro de casa, né? Porque um pode auxiliar o outro quando esse momento chegar, né? Então, é um assunto aí, né? Eu lembro que quando eu tava na minha adolescência... Não me julgue, tá, gente? E não julgue minha mãe. Mas não é uma coisa consciente, isso é uma coisa de geração. E pra mudar pra mudar isso é muitos anos mesmo. Aí a minha mãe falava bem assim: você tem que aprender a fazer tal coisa, porque senão quando você casar, você não vai saber fazer, e seu marido não vai querer ficar com você. Aí eu falei assim: então que ele aprende a fazer. Porque na minha cabeça, aquilo não estava certo, né? E de fato, não, eu preciso saber porque eu preciso saber pra minha sobrevivência. E isso não é culpa dela, isso também é uma coisa que a mãe dela ensinou pra ela, que a mãe da minha mãe ensinou pra ela e assim vai e vai trazendo. É um assunto muito grande esse assunto. É um assunto muito grande. Muito grande. A adultização é um assunto que é de anos, né? Que já vem sendo falado aí. Mas pra gente voltar a isso, então é tudo isso que leva a criança a se desenvolver de forma precoce, né? De forma que ainda não tá pronta, né? E o que pode levar a criança, né? Essas pequenas palavras, né? Que às vezes acham, mas não foi nada demais, né? Mas aí a gente para pra olhar. Isso já gera ali uma crença, um pensamento que não ajuda, né? Ali naquele processo de desenvolvimento da criança, né? Da infância saudável. Então, por exemplo, colocar a criança expostas a roupas que não são para idades, a maquiagem. E graças a Deus tem a pediatria, a Associação de Pediatria, que fala que crianças não podem usar maquiagem de adulto porque tem substâncias químicas que não auxiliam no desenvolvimento dessa criança, que vai afetar ali, né, os hormônios dessa criança. O esmalte,
Por isso que criaram agora esmalte infantil. Por essa eu não sabia. Por essa eu não Tem esperava saber isso é medicina, e a gente que faz neuropsicologia, eu sou me especializando em neuropsicologia, tem isso, a gente não sabe. Tá vendo? Não sabe, são coisas pequenas pra tu ver. Agora pra você ver entendeu? como é que a gente é carente de informação. Tá vendo? Quando você pensa que sabe. Por isso que eu sabe nem a falo verdade. que a adultização é também falta de informação, de conhecimento, eu vejo. Uhum. E aí o Felca só veio pra dar uma alertada nas pessoas. Mas ainda tem gente com aquele orgulho, achar que ele tava errado. Não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, que A gente tem que ser livre pra fazer tem o que o que quiser, e eu tenho que ensinar meu filho e minha filha a fazer o que quiser, mas não é bem assim. Não é bem assim. Entendeu? Não é nesse sentido, Uhum. tá? Onde eu parei? Deu um bug também aqui. Cadê o bug? Mas a gente tava falando sobre essa questão da maquiagem. Ah, tá. E aí, tá. A medicina traz sobre isso, essa questão com ter esse cuidado, não deixar a criança utilizar, porque realmente não faz mal, né? Então, assim, pra trazer. Como que eu descobri isso? Estudando, é claro. Eu tenho que estudar, porque eu tenho crianças e adolescentes, né? Mas como eu descobri? Aconteceu. Eu vi uma criança com 7 anos. Chegou pra mim, e aí tava já com os peitinhos já se desenvolvendo. E a gente não sabia, eu levei pro médico, eu não sabia. Aí a gente começou a estudar, e o médico, aí nessa equipe multidisciplinar que a gente vai criando, que é importante essa equipe, né? Pra esse trabalho acontecer. Aí o médico eu falando que eu tava reparando a terapia pra auxiliar ele a dar o diagnóstico, a conseguir ele aí fazer a investigação além dos exames. Aí ele falou, eu já sei que essa criança tem. Se você conseguiu avaliar aí como é que tá essa rotina, eu consegui avaliar também os exames clínicos, eu consegui fechar. Ela tá tendo muita exposição a materiais químicos que não são para a idade dela. Isso está auxiliando a criança até o crescimento precoce dos hormônios. Não era só isso, não. A gente descobriu que ela estava assistindo conteúdos em telas que não era para a idade. Por causa daquela pandemia, que foi bem nessa fase tudo aconteceu. Minha nossa. Então, tudo isso influencia a maquiagem, o esmalte, a exposição a telas, no sentido exagerado e a programas de TV, ou enfim, séries que não são para a idade. Mas se ela assistir um pouquinho já e não vai afetar, não afeta. Porque vai gerar novos pensamentos que não são... Ela não está pronta, a memória dela não... Atenção, e outra criança ainda não tem todo o cérebro formado. Os neurotransmissores ali formados, a gente tem. Uhum. E ela não. Ela está formando. Se desenvolve. Então, um lado está sendo formado. Por isso que o lado emocional, por isso que quando a gente tem que conversar com uma criança, a gente tem que perguntar como é que você está se sentindo. Uhum. Por isso que ela chora logo, porque é o lado emocional que está mais ali, mais desenvolvido no sentido, está desenvolvendo, mas está mais desenvolvido nesse sentido. A emoção, tanto que tem um livro que eu até recomendo, que é o Cérebro da Criança, que ele traz muito essa explicação que eu estou falando aqui, né, sobre o cérebro da criança. É o desenvolvimento. Então, o lado emocional, por isso que começa a se conectar com a criança pela emoção. E aí vai lá, coloca um material químico. E aí coloca um programa de TV que não tá pra idade, adultização. E aí vai fazer o quê? Essa questão do programa de TV que você falou, a gente tá falando sobre conteúdo que não é pra criança, é mais 18 mesmo. Pronto, É muito isso aí bem. que você quer pai e Muito mãe, tá bem. pensando, é exatamente isso aí. Muito bem. Não, é uma criança, ela não sabe o que é. Gente, a gente é biologicamente formado. Muito bem. Nosso corpo, ele já tem tendência a tudo. Agora, se você expõe uma criança a um conteúdo assim, ela pode não entender agora, mas de acordo com o que ela vai passando, ela vai lembrando, não é mesmo? Sim. Ela vai lembrando e vai estimulando. E é assim que a gente consegue ter uma sociedade muito viciada em pornografia. Pronto, agora Entendeu? falou um assunto muito delicado, que nossa, muitos adolescentes chegam com esse caso, a gente tem que trabalhar muito isso em terapia, porque... E a gente acha que não, é criança muito nova, menos de 10 anos, se vê se tá tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Mas na calçada lá de novo, a gente tá chegando na calçada lá de novo, Pois é. a criança, o adolescente na calçada. Exato. E aí ela vai acessar porque ela não tá tendo ninguém ali olhando. Uhum. E até porque a gente já foi criança, a gente sabe que a gente é curioso. Coisa de criança, isso Né? mesmo. A gente é curioso, a gente quer entender. E parece que tudo aquilo que é proibido, a gente tem mais interesse em saber. Não é mesmo? Então, são coisas que você que é pai e mãe, gente, sim, é sua Mas responsabilidade, né? Você
tem que proteger o seu filho e sua filha, né? Isso. Aí tem isso, né? Essa questão, tem a questão das telas agora, que antigamente eram as falas, né? E roupas e conteúdos de revistas, né? Que eu não vou nem falar tanto aqui, mas tem mais coisas Coisa sobre mais isso. antiga, né? Tem, que eu lembro muito bem. E, enfim, né? São muita coisa assim que a gente tem que tomar um cuidado. Só que eu sei também que hoje é um grande desafio de ser pai e mãe. Nessa nova sociedade que a gente vive, nessa nova geração, é um desafio também para os pais. Eu acolho, eu não julgo os pais, não, né? Então eu sei que agora é chat GPT, agora é um monte de coisa. Me fale, gente. É tanta coisa para esses pais colocar limite, se organizar, né? Então, assim, tem que ter realmente um aplicativo, infelizmente, para auxiliar eles. Porque, assim, aqui a gente fala que a tecnologia ela é importante. Ela está se desenvolvendo, ela está auxiliando a gente também. Ela vem nos auxiliar mais ainda, mas se a gente não ensinar nossos filhos a ter equilíbrio hoje, e a gente também não ter equilíbrio como adultos, vai ter malefícios também. Porque tudo que é bom também, se não é bem equilibrado, vai se tornar ruim. Uhum. Né? Agora vamos falar uma coisa muito comum, que chega muito para mim também na clínica de adultização. A criança, não, Jai, socorro, eu não sei o que eu faço para tirar meu filho da tela. Não instala aplicativo, não sabe, às vezes não tem conhecimento do aplicativo, e aí coloca o filho e a filha em um monte de atividades, de segunda a sexta-feira. Vou dar um exemplo mais comum, segunda a sexta-feira. Então, vai para aula normal, prioridade, mas aí já tem aula de reforço também, que é uma prioridade. Mas aí tem vôlei, futebol, natação, aula de música, aula de pintura, aula de canto. Aí o que mais? Tem mais? Esporte. Esportes, futebol. Tudo um monte de Taekwondo, atividade. Taekwondo, judô, aí tudo. Aí tu percebeu o que é de segunda a sexta-feira com um monte de atividades repetidas praticamente, esporte, a arte, né? E o que tem que precisa ser ali preenchido para aprender, que é a aula de reforço. São muitas atividades. Então essa criança chega como também lá? Sobrecarregada emocionalmente. Esgotamento. Olha, gente. Adultizando a criança. Isso pra mim, eu sempre achei isso também. Sabe por quê? Porque a criança, ela fica sem tempo de qualidade pra crescer brincando, normal. Pronto. Sabe por quê? Agora Eu digo isso, Jai? Porque eu sou professora de música. E toda vez que a gente recebe um aluno novo, a gente fica caótico pra tentar encaixar a agenda da criança. Entendeu? Tipo Pronto. assim, Agora entendeu. é a agenda da criança Entendeu. com a do professor, porque simplesmente ela tá lotada de atividades durante a semana. E aí eu me pergunto, meu Deus. Só que você entende que é o desespero dos pais? Entendeu? É a forma que os pais estão pedindo socorro. Sim. E falta de conhecimento também, tá? E muitas não é vezes... errado fazer. Não é errado Sim. fazer aula de música. Não Eu é também errado não acho. fazer esporte. Só que, por que não equilibrar? Sim. Se meu filho e minha filha já tá na aula de música, o que mais que eu posso inserir de esporte? 3 dias Ele já na tá semana. trabalhando uma questão emocional. Pronto. Porque a música, ela vai mexer com isso. Isso, já vai mexer. Um exemplo. Jair, mas impede depois de eu querer dar uma pausa na aula de música daqui a 6 meses, 8 meses, ou o tempo que for necessário, e ele começar outra coisa envolvida na área de artes? Não. Não impede. Ele vai conhecer uma nova habilidade, uma nova experiência. Isso ajuda no desenvolvimento das emoções, da aprendizagem, da atenção, da memória. Mas dá uma pausa e começa. Mas combina isso também. E outra... E é um esporte. Você já tá fazendo um esporte? Continua fazendo esse esporte. Sim. Mas deixa 3, 2, não preenche tanto, para ela poder também se desenvolver. É aquela questão de que não dá tempo, né? De absorver o que tá aprendendo. Pronto. Esse é um assunto que me gera muito... Que chega muito para mim. Então, assim, eu tenho que... organizar essa rotina dessa família, mostrar para ela os malefícios que isso está causando também. Tem coisas boas ali? Tem. Essa criança vai adquirir novas habilidades muito rápido, a criança se desenvolve muito rápido, né? Mas também vai vendo que ela tá... Tô cansada, tipo depressiva, tô cansada, tia. Sim. Não quero fazer mais nada, eu não quero mais... Ela começa a não tá usufruindo daquilo que é tão lindo, que é tão bom. Sim, eu lido muito com isso, assim. A gente que trabalha com música, a gente tem um lado mais sensível, né? Então, não tem como você chegar dentro da sala de aula, o aluno tá passando por muitas coisas, e ele cantar, abrir a boca pra cantar, por exemplo, né? Não tem, porque
ela mexe com a nossa emoção, é uma questão neural também, né? E aí, às vezes, os alunos chegam, eu tô muito cansada. Tô cansada, a escola tá assim, e aí tá assim dentro de casa. E às vezes eu me vejo em muitas situações que eu não consigo trabalhar o que de fato precisa ser trabalhado dentro da sala de aula para poder parar para o aluno poder ter um momento dele desabafar e expor. E aí depois sim eu consigo transformar isso em música. Mas isso chega muito, e eu tô falando assim de crianças de 8, 9, 10 anos. É muito cedo para criança já sentir essa sobrecarga. Eu acho isso muito abusivo também, né? Mas pais, cada um, eu acredito que mesmo assim isso nunca é num sentido de prejudicar o próprio filho, né? E sim de tentar fazer com que o filho tenha o melhor de qualquer forma, né? Mas eu até achei importante vir, né, e te dar essa recomendação. Se puder chamar um pediatra para trazer sobre esse assunto, esses materiais químicos, dentro desse assunto que eu tô falando, acredito que vai auxiliar muito aqui também. São mais informações. Se você quiser, eu posso te indicar. Com certeza. Tá? Uma pessoa assim com quem eu trabalho também, tá bom? Com certeza. Esses assuntos são muito importantes. Sim. Porque tem um conhecimento muito importante, né? Além do que eu tô trazendo sobre a rotina da criança, né? Que eu tô trazendo agora. A rotina da criança, ela é importante a gente olhar que ela não é igual à nossa rotina. A gente é muito corrido já. A gente não tem que colocar isso para eles, essa responsabilidade para eles. A gente tem que colocar a responsabilidade para a criança de que ela precisa lidar e sua mãe tá triste. Vai lá consolar ela. A mãe tem o direito de ficar triste, sim. Ela pode dizer, meu filho, minha filha, eu tô triste. Mas a mamãe vai aprender a lidar com isso. Dá só um abraço, tudo bem, mas não passar isso para a criança. Não, eu tô triste, fica aqui comigo. Não. A criança não vai pegar a carga da tristeza também emocionalmente para ela. Porque a criança, ela é esponja, ela já tem isso de sentir, né, de logo sentir o ambiente pegar tudo para ela. Então o nosso trabalho é realmente trabalhar de forma a nossa regulação emocional. Nós adultos estamos nesse processo. Aí tem a situação, né, que eu sempre falo, que a gente também tem que entender para ter mais consciência, nós adultos, nossos estilos parentais. Somos mais agressivos? Somos mais permissivos? Somos mais passivos? Estilo negligente? Ou somos assertivos? Eu estou num processo ainda trabalhando em ser assertivo. Porque eu aprendi na minha criação o estilo agressivo. De bater. Castigo. Taca. Era pau. Cipó. Era cinto. Era cipó. A minha geração Mas também que era era o que tinha ali naquele momento para educar. É o que eles conseguiam. Não tinha conhecimento. Aquela padrão. Aquele padrão. Pois entendeu? Então, assim, até conversei com o Danilo da equipe sobre isso aí. A gente meio que fez uma troca ali de informação sobre isso. Pois é. E falando sobre essa questão de adultização, acho que foi no início da conversa que você falou sobre a questão do celular e tarará. Uma coisa que eu reparo muito é que a adultização, às vezes, ela acaba acontecendo com as próprias crianças. Entendeu? Isso mesmo. Por exemplo, lá onde eu trabalho, eu levo uma caixa de som e, às vezes, quando a gente vai fazer alguma atividade que o conteúdo tá no quadro, eles vão copiar ou na apostila, eu deixo a aula livre para eles escolherem o repertório que eles querem ouvir. Algumas são temáticas, mas outras eu deixo abertura. E os alunos, a turma mais nova que eu dou é sexto ano. E mesmo eles sendo tão novos, eu tenho que colocar como regra: vocês não podem escolher músicas que tenham palavrões ou conteúdo inadequado para a idade de vocês, né? E mesmo orientando, acontece vezes que um ou outro manda uma música inadequada. E aí, já em outro momento, eu vejo uma criança que vai lá, ai, professora, eu quero escutar Xuxa. Eu quero escutar Galinha com Pintadinha. Sabe o que acontece? Ai, que horrível, professora, troca essa música. É tipo assim, as próprias crianças tirando o direito da outra criança dela ser criança. Por quê? Tu sabe me explicar? Não sei, é isso que eu te pergunto. O que acontece? Isso acontece até na clínica também comigo. Na clínica também, gente, por que a senhora tem esse brinquedo aqui? Eu nem brinco com esse brinquedo.
é ambiente, né? Cada criança, cada ser humano, ele vem de um ambiente. Ele foi influenciado a algo nesse ambiente. Por exemplo, eu vou falar da minha filha, né? E falar até das trocas que eu tenho com as minhas amigas, que são mães. A minha amiga mesmo disse, eu ainda nem estimulei minha filha a brincar de boneca. Eu vendo a Serena já brincar de boneca, nem sabia que eu já conseguia fazer isso. Né? Às vezes a mesma transição ali. Já a Serena brinca de boneca desde bebezinha, desde 10 meses, ali a gente já trazia a bonequinha, ela ganhou uma bonequinha e a gente ficava brincando ali, deixava ali no meio do tapetinho dela, a boneca, né? E aí logo depois, quando começou também ela comer melhor, sentadinha na cadeirinha, eu comecei a dar a comida pro neném, a boneca, e dava pra ela, brincando com os ursinhos, porque eu sempre fui muito lúdica nesse sentido. Desde sempre fui muito lúdica. E sempre gostei de brincar de boneca também, porque eu também fui estimulada. Então, assim, já a minha mãe me contando, ela não foi estimulada a brincar de boneca, até porque naquela época eu não tinha condições de comprar boneca, era caro, minha mãe me contou. E também ela tinha irmãos meninos, então ela aprendeu a brincar muito de peteca, de carrinho, empinar. Não que isso também não seja uma brincadeira pra menina. Não vejo nada de ruim brincar com isso. Mas ela não foi estimulada, o ambiente. Eu tô trazendo a ideia do ambiente. Não que seja errada essa brincadeira, tá? Então é importante trazer isso aqui, enfatizar. E aí a minha mãe trouxe, filha, realmente, tu foi estimulado, tu já foi, e a Serena também. Então é questão de estímulo. Se uma criança está sendo estimulada a escutar músicas mais de adulto, se uma criança está estimulada naquele ambiente a ter esse contato, quando ela tem um contato com músicas infantis, o que vai acontecer? Ela vai julgar aquilo. Sim. Ela vai achar aquilo errado. Então, assim, é isso que eu falo para os adultos. Se uma criança está sendo estimulada a uma coisa, é porque a gente tem que avaliar todos a situação. Olha o ambiente dessa criança. E normalmente sempre é o ambiente. É o ambiente. Às vezes até na escola. Chegou uma menina de 7 anos. Tia, eu não quero dizer que eu tô brincando de boneca de bebê aqui, não conta pra ninguém. Aí eu me assustei, o caso eu posso contar, não posso contar o nome do paciente. E aí por quê? Aí ela pegou e falou assim pra mim, porque se eu contar lá na escola que eu brinco de boneca puxando com esse bebezinho aqui, vão rir de mim. Que minhas amigas não brincam mais de 7 anos. Gente, eu comi a terra com 7 anos. Eu brinquei de Barbie até os meus 18 anos. Eu gente, com a minha adorava. prima. Não, me julguem quando quiser, eu adorava. Também. Eu sou da geração que cortava roupa pra fazer roupinha pra Barbie, a gente entendeu? fazia isso, era. Então, assim... Gente, isso era uma delícia. Entende Saudade agora? dessa época que eu não tinha problema. O ambiente. Não é errado a galinha pitadinha, não é errado as músicas infantis, é o errado como tá esse ambiente. Essa criança que chega. Então, tu tem que entender que são vários ambientes. E tem essa questão, por exemplo, às vezes a criança até gosta de ser criança. Aí tu tem que parar e conversar com eles. Não, mas isso aqui é música para dar idade. Sabe de quantos anos que a galinha pitadinha? É de tantos anos. Então não tá errado ela escutar a galinha pitadinha, não. Exatamente. É pra idade dela. Inclusive, o que não é pra idade, aí tu pode falar. Essa música é legal. Não, se vocês gostam, pra não coisar tanto ali, é legal, você gosta desse cantor, dessa cantora. Mas sabia que esse é pra tal idade já? Sim. Exatamente. E Sim, não adianta. Às vezes a gente. Que nem no caso, quando acontece, eu explico, eu converso, mas é uma coisa que já tá enraizada. Entende agora? Aí o processo de mudança ali teria que ser com uma rede de apoio maior. Né? Aí já é uma coisa que sai muito, né? Do que a gente consegue fazer. Mas aí tem mãe que chega e pai fala, não, Jai, mas eu pra mim não vejo problema nenhum, tudo bem. Se eu não tô aqui pra te julgar, pra falar que tu tá errado, eu sempre falo isso pros pais, mas eu estou aqui pra te mostrar o que pode estar fazendo de mal pro seu filho e o que pode estar fazendo bom pro seu filho. Então vamos lá, vou te trazer dados do que eu colhi, das informações dos testes que eu apliquei e vou te mostrar. O que está afetando emocionalmente seu filho. É isso. Muitas vezes é assim que a gente trabalha também na clínica, mas, trazendo a realidade, isso é das partes, de entender os ambientes, como a criança está sendo em cada ambiente trazida. Exatamente. Mas acontece o tal do bullying, aí começa o tal do bullying, tá? Com certeza. E tem aquela questão, assim, da aceitação também. Às vezes a criança, ela quer se sentir incluída, né? E às vezes pertencimento, e ela salta alguns processos da vida dela pra se sentir parte de o adolescente também é assim, sabia? Sim, sim. Quando a gente lembra, acho que isso começa muito também na pré-adolescência, né? Eu acho que é a fase mais... Teve um adolescente meu que chegou mais... Que é a transição, né? Eu tenho equilíbrio pra usar celular, minha mãe não deixa, mas às vezes eu queria que ela deixasse tanto eu usar celular na minha hora, a hora que eu quero, porque minhas amigas usam, elas dormem à tarde, ela dorme a hora que ela quer, ela não tem isso.
Mas tia, se eu tivesse... Esse é o sofrimento de trabalhar em terapia. Mas tia, se eu fosse igual a elas, eu teria algum problema? Ela perguntou pra mim. Ou se eu sou assim, eu tenho um problema? Nossa, a ponto de você achar o normal problema. Mas olha que interessante como uma criança essa já tem 9 anos, fala isso pra mim. Alugou um triplex já. Tá vendo? Já ficou, né? Então, assim, entendendo que as outras já são adultas. Adultas, né? Porque não tem hora pra dormir, sai da hora que quiser do celular, joga até tarde. Entendo. Isso é o quê? Adultização. Pronto. Entendeu? Então, assim, o que Jean Piaget, um grande, né, estudioso, né, de muito tempo, ele fala, a criança precisa ser criança, né? Em outras palavras, de forma mais leiga. Mas o brincar. A criança precisa brincar. É o brincar que faz a criança se desenvolver de forma saudável. É o brincar que ajuda ela a fortalecer o cognitivo, o físico. Toda ali a inteligência, a memória, é isso que vai fazer ela ser inteligente, esperta, é o brincar. E muitas vezes é o brincar com os pais também, o tempo de qualidade ali com o pai, com a mãe. Né? Esse estímulo do brincar só vem de casa. Não é só da rua, não. Não é só de lá da creche ou da escola, não. Vem primeiro de casa, o estímulo do brincar. Sim. Jai, pra gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. O que a neurociência, ela fala sobre a religião nesse processo de educação? O que é que os grandes estudiosos falam sobre isso? Existe estudos da neurociência, né, falando sobre a religião, a importância dela para o desenvolvimento da saúde mental das pessoas, né? Então, ela traz de que a pessoa que tem uma religião, fica mais fácil de ela ter mais saúde emocional. Por quê? Porque ela está ali lidando com as orações, tem regras nesse lugar, tem ordem nesse lugar. Então, as pessoas precisam de disciplina nesse lugar. E a religião auxilia nesse desenvolvimento cognitivo da fé. A fé ela é importante para o desenvolvimento do ser humano. É isso que faz o ser humano ser mais resiliente. Imagina uma criança sendo desenvolvida no processo de os pais ter uma rotina de ir para a igreja. Um exemplo, só estou dando. Mas ter uma rotina de ter a sua religião e ir ali todo final de semana. Ou ir e levar essa criança para estar lá na sua religião. Né? Isso vai ser importante para essa criança. Né? Se desenvolver. O emocional dessa criança. Então, a neurociência já traz isso. Inclusive, traz sobre as orações também. O quanto que a oração é poderosa para estabelecer essa resiliência, essa fé. Às vezes, essa busca por outras coisas, até mesmo por telefone, já é um espaço que está aberto ali no coração da criança. Que, às vezes, a fé pode preencher, né? Pois é. Então, a gente sabe que nas religiões, nas comunidades, né, também tem atividades que auxiliam essa criança a se desenvolver de forma espiritual, né? Uhum. Isso auxilia o cognitivo. Exatamente. Funções cognitivas, emocional, né? Isso auxilia muito na saúde mental. É aquela questão de trabalhar o amadurecimento dela dentro das fases corretas. Isso. As coisas são assim por causa disso, é o explicar, né? Explicar, ela precisa entender tudo isso. E aí, quando essa criança precisar, esse adolescente precisar, ou esse adulto precisar, quando já crescer, ele vai saber para onde ir também. Não que isso é uma terapia, não é que, já isso é para substituir a psicoterapia? Se a pessoa tem uma religião, ela vai substituir a psicoterapia? Não é bem assim, eu não falei isso? A gente não pode misturar entende agora? Isso também é importante doença é doença, gente. Então não é porque eu tenho uma religião, eu não preciso ir na terapia. Não é assim. É terapêutico fazer exercício físico, é terapêutico ter uma atividade, fazer música e tudo mais, mas não substitui a psicoterapia. Exatamente. É questão de doença, né? Tem que tratar. Tem que se tratar. Aquela doença. Você acha que essas crianças, que elas são criadas dentro de dogmas cristãos, né? Por seus pais, elas têm mais chances de ter um futuro melhor, com uma profissão melhor, com as suas emoções equilibradas? Você acha que tem mais benefícios ou malefícios? De acordo com a neurociência, que existem estudos, né, que já conseguiram, e existe mais benefícios. Então, a criança precisa, já desde criança, ter uma religião para poder, né, se fortalecer emocionalmente. Né? É isso que a neurociência explica. Agora, essa questão não é, vou mandar o meu filho para a igreja. Não é isso também. Tem que ter um diálogo, né? Tem que ser
influenciado de forma saudável. Então não adianta você querer influenciar o seu filho a estar num ambiente que você não mostra pra ele. Muito bem. Esse é um assunto importantíssimo. É um assunto importantíssimo. Eu trabalhei um assunto já bem delicado assim e a gente estabeleceu um diálogo até em sessão e auxiliei a família nesse sentido. Que por que a família a partir de agora queria mudar a rotina de voltar aí para sua religião, que não tinha isso. E aí acabou que tivemos essa conversa e ali foi combinado alguns finais de semana. E aí acabou que foi virando algo legal para o adolescente. Ele acabou indo gostando de fazer novas amizades e começou a pedir. Porque todo mundo, a família inteira, começou a seguir o mesmo passo. Então, por exemplo, estabeleceram 2 finais de semana, começamos pequeno. Aí daqui a pouco fomos aumentando. E aí, esse a gente começou a pedir. Então, mas ali não começou sozinho, a família começou a ir junto. Um combinado. Então, não tinha aquela desculpa, mas hoje eu quero ficar no meu quarto. Não vale não como resposta, que foi um combinado. Os seus pais, eles também vão. Então, era assim. Mas causou sofrimento pra ele porque ele não tinha esse costume. Já tinha todo mundo parado de frequentar a sua religião. Exatamente. Eu acho que teve uma vez, recentemente que eu assisti uma pregação que o pastor ele falou que os pais, eles são o primeiro reflexo do amor de Deus. Então, às vezes, a gente vê muita educação cristã sendo uma coisa muito regrada, muito amarga, muito extremista, mas os pais não dão um exemplo disso e aí depois a criança cresce mais traumatizada do que realmente se identificando com aquele espaço, não é mesmo? Então, existe o malefício também, mas existe também o benefício, Sim, né? De acordo com a neurociência existe mais, mas isso tem que ser pré-estabelecido na família, como trabalhar isso, né? Ser desenvolvido ali desde a infância, se puder, para ser mais saudável. E se não conseguir trazer essa consciência, né? Porque através disso a gente ter uma fé ela é importante para o nosso desenvolvimento. Entendi. Já, e você tem que voltar para continuar conversando com a gente. E é isso, gente. Se vocês ficaram com a gente aqui até aqui, comenta aí já e volta, por favor. Comenta aí, que aí eu posso pensar se eu volto. Com certeza. É isso, Jai. Gostei muito, gente. Muito obrigada. Que bom, eu fico muito feliz por você ter gostado. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por toda essa informação que você passou pra gente. Tenho certeza que isso vai ajudar muito a nossa comunidade. Sim. E quero deixa pra você, se você quiser deixar uma mensagem pra quem tá em casa, algum recado, um beijo pra quem você quiser, fica à vontade. Agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Grata a toda a equipe por ter dado essa oportunidade de falar mais sobre o meu trabalho, sobre esse assunto tão importante, né? De ser ainda falado, de ser trazido mais informações para essas famílias que precisam, né? E acredito que, gente, conhecimento nunca é demais. Conhecimento é importante para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do ser humano, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar conseguindo passar essa informação aqui. E que eu puder auxiliar mais e puder vir, eu venho, eu trago mais informações, né? E incentivo ainda mais o podcast a crescer. Com certeza. E fiquei bem feliz mesmo e super incentivo vocês a continuar trazendo mais conteúdos aqui, que até eu quero ver, mas tá bom? Que bom, seja bem-vindo, então. Muito grata. E aí, é isso, tá bom? É isso, gente. Desde já, obrigada mais uma vez, Jai. Quero te dar uma lembrancinha aqui, ó, da nossa comunidade, do nosso Como Pode. A nossa... Olha, peraí, essa aqui eu não tenho ainda, não. É uma caneca. É a nova. Olha, a nova é a nossa caneca nova personalizada, agora ela é preta. Adoro caneca. Obrigada desde já. Seu presentinho aí caputinho. pra lembrar da gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Quero agradecer também a nossa equipe, gente. Amo vocês. E é isso aí, gente. Desde já, mais uma vez, só pra lembrar pra você que ainda não curtiu e ainda não compartilhou, aproveita e faça isso agora que eu tô esperando, ok? E eu te vejo no nosso próximo episódio. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, gente.